Eu vou buscar agora o jornalista Felipe Tonon chegando por aqui. Vamos atrás do jornalista Felipe Tonon. Agora no programa Tudo Azul, as notícias dos Estados Unidos e do mundo, com Felipe Tonon. Pois é, jornalista Felipe Tonon, boa tarde, meu querido. Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos ouvintes, espectadores do Tudo Azul. Pois é, Felipe Tonon, prazer em tê-lo aqui e temos assuntos importantes e eu gostaria de começar com essa lei anti-imigrante para ilegais que está caminhando, indo para as mãos daqui a pouco do governador da Flórida, Ron DeSantis, e é uma lei que realmente assusta, porque começa na Flórida algo que pode se multiplicar pelos Estados Unidos da América, principalmente nos estados comandados pelos conservadores. A tendência é essa, Felipe. Vamos falar um pouquinho do que representa essa lei para o imigrante indocumentado vivendo nos Estados Unidos da América, Felipe. Pois é, Rogério, o governador da Flórida, Ron DeSantis, ele pode assinar a qualquer momento esse projeto de lei com penalidades e restrições que visam aí obstruir o fluxo de imigração ilegal para a Flórida, que também modificarão aí a vida dos imigrantes indocumentados que já vivem no estado, depois que a Câmara aprovou essa semana por 83 a 36 votos essa lei. A nova legislação foi aprovada na semana passada pelo Senado e proíbe os governos locais de contribuir com dinheiro para organizações que criam cartões de identificação para imigrantes indocumentados, proíbe o uso de carteira de motoristas também para não cidadãos e revoga uma lei de 2014 que permitia que imigrantes indocumentados fossem admitidos a exercer a advocacia na Flórida, Rogério. Essa lei, assim que o governador assinar, entra em vigor no dia 1º de julho deste ano. E essa nova legislação inclui quase todos os requisitos, penalidades ou limites para imigrantes indocumentados que Ron DeSantis pressionou, né? Exceto por uma proibição de mensalidade no estado para filhos de imigrantes, né? Essa continuaria porque esses filhos de imigrantes, né, que nasceram no país, eles são cidadãos, né? O pacote de imigração permite que as empresas conduzam auditorias aleatórias de empresas suspeitas de contratar trabalhadores indocumentados e aumenta, né, as penalidades criminais por contrabando humano. Essa parte do projeto, Rogério, foi reescrita porque o pessoal que era contra, né, inicialmente, temia aí que a lei pudesse afetar amigos ou familiares que conduzem um imigrante pela cidade. Isso foi falado, inclusive, que o pessoal poderia ser preso por dar carona, por exemplo, a um imigrante indocumentado. Isso foi modificado, o projeto de lei agora se aplica apenas àqueles que transportam pessoas de fora do país para a Flórida, Rogério. Então, esse é um ponto aí, pelo menos, né, para as pessoas ficarem um pouquinho mais tranquilas na Flórida. Como que fica? Eu tenho aqui um resumo como que fica essa questão do trabalho, por exemplo. As empresas com 25 funcionários ou mais terão que usar o sistema federal E-Verify ao contratar trabalhadores. Expande aí uma exigência estabelecida pela legislatura liderada pelos republicanos em 2020, que é limitada a empregadores e contratados públicos, isentando, né, a indústria agrícola do estado. As penalidades para os empregadores que não verificarem o status de seus funcionários podem levar à suspensão das licenças para operar. ID e carteira de motorista. Os governos locais serão proibidos de contribuir com dinheiro para organizações que criam cartões de identificação para imigrantes indocumentados e as carteiras de motorista emitidas para não cidadãos serão proibidas de usar na Flórida, Rogério. Assistência médica. Os hospitais que recebem reembolsos estaduais e federais do Medicaid serão obrigados a rastrear quanto dinheiro é gasto com imigrantes indocumentados em sala de emergência. Ou seja, o status migratório do paciente será questionado no hospital. Isso é um grande prejuízo para a saúde, foi muito questionado, porque muita gente vai deixar de procurar os hospitais com medo, Rogério. E na educação, a nova lei revoga uma lei de 2014 que permitia que imigrantes indocumentados fossem admitidos para exercer a advocacia na Flórida. Então, não vai poder mais também imigrantes indocumentados exercerem
a advocacia no Estado, Rogério. Pois é, realmente é algo que nós brasileiros que somos imigrantes, independentemente de sermos legais, temos que abraçar essa causa de combater esse tipo de lei aqui dentro dos Estados Unidos. Começa na Flórida, o Texas está preparando algo muito parecido e isso pode germinar por todos os estados comandados principalmente pelos conservadores, que são representados pelo Partido Republicano. Olha, a questão da discussão de ideias liberais, ideias conservadoras, são um caso à parte. Mas o que me preocupa é que todo esse processo está cheio de ideologia política e se distorcem, às vezes, as informações. Por um acaso, hoje, Felipe, eu assisti um vídeo no YouTube de um advogado lá na Flórida, no qual ele se declarou, e não tem nada de errado, se declarou um republicano e admirador do governador Ron DeSantis. E aí ele descreve um cenário no qual ele concorda com as medidas do governador e destaca que realmente há vários locais na Flórida hoje acontecendo muitas ações de imigrantes indocumentados, briga entre os imigrantes e tece um cenário mostrando que realmente a vinda de imigrantes indocumentados para os Estados Unidos é muito ruim para o país. E eu fui buscar algumas informações que esse advogado deu. E aqui não estou criticando o advogado no sentido de não concordar. Concordo com algumas questões que ele fala em relação à imigração e, na realidade, nós precisamos de uma lei imigratória mais do que nunca visível para quem vive aqui nos Estados Unidos, que nós temos que ter uma lei para regularizar essa situação. É muito cômodo para o país ficar o imigrante documentado vivendo aqui, trabalhando, produzindo, gerando riqueza para o país e não recebe em troca um documento que dê liberdade a ele de ir e vir, né? Então, eu acho que esse é um assunto que é importante. Esse advogado despreza o trabalho do imigrante a partir do momento que ele traz que o imigrante indocumentado onera o Estado. Ele deu uma informação, e eu vou pesquisar mais sobre isso, não tive muito tempo para fazer, mas eu queria trazer isso para a pauta aqui no programa, Felipe Tonon, porque como as informações podem ser distorcidas. Ele falou do ônus fiscal da imigração ilegal aqui nos Estados Unidos e disse que no ano passado o prejuízo do Estado, o prejuízo do governo federal aqui nos Estados Unidos foi de 150 bilhões de dólares. Quer dizer, o governo pagou esse valor para manter o imigrante documentado aqui. Foi a conta que sobrou para o governo. Eu fui buscar algumas informações. Realmente, o ano fiscal da imigração ilegal aqui nos Estados Unidos é de 150 bilhões, mas nos últimos 4 anos. E o detalhe que essa pesquisa traz que o montante considera a receita de impostos pagos pelas pessoas fora do status e portadoras de IT number. Então, é um valor que o governo cobre pelo rombo daqueles que estão indocumentados aqui, não pagam os seus impostos. Mas essa conta ignora os impostos pagos sobre vendas que você paga em tudo que você compra aqui, você paga imposto, não é isso? Qualquer compra que você faz, você paga um imposto para os governos. Consumo de propriedade não está incluído, quer dizer, você paga seus taxes quando você
Você paga imposto quando você compra o seu imóvel, além da geração de emprego e renda impulsionada pelo trabalho desses imigrantes. Quantos imigrantes indocumentados têm grandes negócios aqui nos Estados Unidos que geram empregos e impostos, e isso não está contabilizado nessa pesquisa. E esse advogado não citou, e ele é um advogado de imigração, ele não citou esse detalhe, né? Um detalhe extremamente importante. E aí busquei uma outra pesquisa na Flórida, da International University Research, que traz que em 2017 os indocumentados acrescentaram 437 milhões de dólares à economia do sul da Flórida. Outro indicador publicado pela New American Fortune 500 dá conta que 44% das maiores organizações americanas foram fundadas por imigrantes ou descendentes. 44% das maiores organizações dos Estados Unidos que foram fundadas por imigrantes ou descendentes. Então, essa é uma discussão que nós vamos ter que começar a ter esses números na ponta do lápis. Por quê? Pelo fato de termos uma questão política envolvendo tudo isso, as pessoas começam a fazer um discurso e apoiando esse tipo de medida. E é muito fácil falar isso a partir da hora que você é um documentado, né? Quer dizer, não se sabe nem como essa pessoa veio para cá, mas hoje ela é documentada, então ela pode falar sem humanizar a sua fala, sem ter a preocupação. Ele chega ao ponto de citar que o imigrante indocumentado que trabalha, que produz, que paga o imposto aqui nos Estados Unidos da América é insignificante em relação ao prejuízo que os outros trazem para o país. É uma afirmação terrível e vaga, né? Você não apresentar esses números e jogar números que não estão bem explicados, quem ouve aquilo, né, eu fico me perguntando quantos fizeram o que eu fiz, né, de ir buscar aquela informação e pesquisar. Eu falei, deixa eu olhar, esse cara está fazendo uma afirmação muito forte. Então, eu acho que nós vamos ter que começar a nos posicionar em relação a isso. E eu sei, Felipe, que você é um defensor em relação a uma reforma imigratória ampla nos Estados Unidos e, com certeza, contra esse absurdo dessa lei anti-imigração ilegal na Flórida. Exatamente, Rogério. O que esse advogado fez foi manipular, né, um dado que é verdadeiro. Eu posso falar aqui também que os imigrantes, né, eles produzem no mundo inteiro 10% do PIB mundial. Imigrantes no mundo inteiro. Pensando que os Estados Unidos é o país com o maior número de imigrantes, então a gente tem uma noção aí da quantidade que o imigrante produz. Mas isso também, Rogério, é um dado apenas, né? O mais importante, Rogério, é que os Estados Unidos, fazendo essa repressão contra os imigrantes em prol de uma questão política, uma ideologia, é uma situação, uma questão que eu considero tola, Rogério. Por quê? No passado, nos Estados Unidos, governos republicanos, presidentes republicanos promoveram leis imigratórias, promoveram mudanças no sistema migratório. Republicanos, isso no passado. Então, essa ideologia é uma ideologia tola. E outra coisa, a Alemanha, Rogério, hoje mesmo saiu uma notícia que a Alemanha vai promover uma cópia do que o Canadá está fazendo. O Canadá tem um programa muito inteligente de imigração, de pontuação, para atrair imigrantes. A Alemanha precisa de 7 milhões de pessoas, Rogério, até 2035. Já está tendo problema lá, especialmente no setor de serviços, Rogério. Então, é necessário um olhar atento para o imigrante. Essa repressão não ajuda. Se tirar todos os imigrantes dos Estados Unidos, há uma paralisação total de serviços no país, isso todo mundo sabe,
não precisa ser pró ou contra imigrante para saber sobre isso. E outra, esse programa dos Estados Unidos, o pessoal fala, não, os Estados Unidos já prevêem, já vistos, né, especiais para trazer imigrantes de fora, legalmente, é insuficiente. Todo mundo já sabe disso, é totalmente insuficiente. O que precisa é criar esse programa, tal qual no Canadá, um programa de pontuação. Todo mundo que está nos Estados Unidos já está ganhando de lavada. Por quê? Já existe uma pontuação por já vivenciar a cultura do país, já ter um tempo, conforme o tempo de estada no país, você pode elevar a sua pontuação, questão da língua, a depender do grau da língua, você também pode ter uma outra pontuação, enfim, uma série de coisas. Trabalha num setor necessário para o futuro, outra pontuação, a idade, família, uma série de coisas para esses imigrantes que já estão no país, Rogério, não precisa trazer ninguém. Os países no mundo inteiro estão preocupadíssimos para trazer imigrantes, trazer pessoas do mundo inteiro. Os Estados Unidos já tem muita gente, é totalmente possível fazer esse tipo de programa. Agora, por questões ideológicas, Ron DeSantis continua a bater nos imigrantes, né, Rogério, da pior forma possível, né, com repressão e com medo, que é o pior. Pois é, bem colocado isso. Essa lei da Alemanha, por exemplo, é muito interessante. Nós podemos repercutir em mais detalhes num outro programa. E lembrando que na Flórida nós temos algo em torno de 700 mil indocumentados. É gente para dedéu. E aí, Felipe, só para fechar, eu me lembro do Japão, que sempre teve uma questão de imigração muito fechada, né? E depois teve que ceder a abrir as suas fronteiras para o imigrante em função do envelhecimento da sua população, a não reposição, né, desses aposentados de morte e por aí vai, e deu a mão à palmatória que precisa do imigrante. Os Estados Unidos sempre esteve à frente disso. Por isso, nunca teve problema em relação a seu desenvolvimento, porque o imigrante vem para cá, trabalha e produz. É lógico que no meio dessa leva de maioria de bons imigrantes que trabalham e produzem, você tem também aqueles imigrantes que realmente não deveriam estar aqui. Mas não é com uma lei que estimula o ódio, a perseguição, é que você vai resolver essa questão imigratória. E o pior, Felipe Tonon, é a dúvida que fica é se o governador realmente quer resolver o problema da imigração ou está fazendo um teatro para a sua base radical, odiosa, que apoia realmente tudo que é contra o imigrante, né? Eu quero ver a Flórida, a partir daí, perder um número imenso de turistas que vão passear na Flórida e que são indocumentados. Você vai? Alguém indocumentado? Se eu fosse indocumentado, eu iria à Flórida? Eu não quero morar mais na Flórida, que era um projeto de vida. Depois dessa lei, eu dei um stand-by nisso. Não quero. Eu quero viver num estado que é contra o imigrante. Ah, mas você é documentado. Não me interessa, amigo. Não me interessa. Eu sou imigrante, a minha origem é essa, né? Tenho os documentos hoje, graças a Deus, mas eu sofro com essa. E quem não sofre com essas questões da gente ver tanta gente trabalhadora, boa, produtiva e não podendo acessar a sua liberdade através de um documento tão sonhado que é o Green Card, né? Ou então uma autorização de trabalho, algo que fosse pensado e discutido. Aí sim, se o Ron DeSantis toma a frente para propor uma discussão nacional, começa no Estado, mas algo que não fosse com essa sina raivosa e de querer competir, nivelando por baixo com o ex-presidente Donald Trump, que já disse, quando lançou a sua campanha agora para tentar voltar à presidência da República, que vai fazer a maior caça de imigrante indocumentado aqui nos Estados Unidos. O Ron DeSantis nivelou por baixo, vem com a mesma, só com algo agora indo para a prática, o que é pior, né? Porque do Trump, por enquanto, é discurso. O DeSantis vai
para a prática. É lamentável a gente ver o nível da política hoje, que nível que nós estamos chegando, e assustador, diria mais, Felipe Tonon. Rogério, só para encerrar, eu sei que já estourou o tempo, mas isso é um assunto importante para a nossa audiência. Muita gente pensa, nossa, mas Estados Unidos fazer uma lei migratória é muito difícil, vão ser anos pensando em alguma coisa, né? Como fazer, como gerir esse problema, a questão da falta de pessoal no próprio setor de imigração para receber todas as aplicações. Rogério, não é difícil. Falta só vontade política. Tem a lei do registro nos Estados Unidos, eu sempre lembro. A lei do registro, ela é muito simples. Com uma canetada, claro, tem que passar pelo Congresso primeiro, mas o Biden pode assinar, ou o presidente assinar, uma canetada, você muda a lei do registro. O que é a lei do registro? Pessoas que entraram nos Estados Unidos até 1º de janeiro de 1972, elas podem aplicar para um green card, Rogério, para uma permanência legal no país. 1972. Chegaram a cogitar mudar o registro. E é só mudar mesmo, Rogério. É só mudar. Vai lá no Congresso, muda o registro, coloca uma data lá, 2010, 2015, 2020, 2022, a data que eles quiserem. E a partir daí, Rogério, não significa que todos estão documentados, não é isso. Aí começa um processo em que todos saem dessa escuridão. Todos os imigrantes passam a ser vistos como pessoas, não como animais, como alguns republicanos os veem, ou como bandidos, como Donald Trump sempre falou que são. E não são. Depois disso, Rogério, se tem uma lei como essa, a partir daí você começa um processo. Primeiro, trabalho, autorização de trabalho, todo mundo tem carteira, todo mundo tem direito a entrar num hospital sem medo, que é o que vai acontecer agora na Flórida. O pessoal não vai procurar atendimento médico com medo de entrar num hospital, porque vai ter que falar o status migratório na sala de emergência, né? Você está pensando em tudo na emergência, menos no seu status migratório. Você é um ser humano, não interessa o seu status migratório. Você precisa de atendimento. Isso é desumano. Começaria um processo, Rogério, mas as pessoas com luz, né? Fora da escuridão. Mas falta essa vontade política, né, que a gente não vê há muitos anos nos Estados Unidos. E a situação piorou, né, Rogério, com essa quase que uma demagogia política, né? Sou de um lado, não abro mão dos meus princípios. Uma estupidez, né, Rogério? É isso aí. Felipe Tonon, obrigado. A gente volta amanhã. Um abraço, Felipe. Um abraço, até amanhã. Ouvinte, muito obrigado. A gente volta amanhã. Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga. Neuzinha?